Então, agora sejam muito bem-vindos a esta aula. Eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês esse tema, que vocês estejam aqui para conversarmos sobre isso. Durante essa aula, nós não vamos ter muitas interações de pergunta, conversa, porque eu estimo que a duração seja de mais ou menos de 30 a 40 minutos no máximo, tá bom? Mas depois que eu finalizar, aí sim a gente tem tempo para conversar um pouquinho, vocês colocarem as suas dúvidas, me perguntarem, combinado? Então vamos lá. Antes, bom, quem já me conhece sabe que as minhas aulas, elas nunca são apenas aulas para você ouvir passivamente o que eu estou falando. Eu sempre faço um convite à reflexão, a você pegar isso que nós estamos conversando aqui e levar para a sua vida, entender se realmente isso que eu estou falando aqui faz sentido com o que está acontecendo no seu dia a dia, porque a ideia é que você entre aqui, né? Tá, autossabotagem, eu já ouvi falar sobre isso. Pode ser que essa situação aconteça comigo. Mas a ideia é que você saia daqui sabendo se realmente na tua vida está acontecendo um processo de autossabotagem, tá? Então, para começar, vamos numa pergunta? Se você tiver aí um papel, uma caneta, seria até legal se você pudesse anotar essa pergunta, tá? Quantas vezes você prometeu que agora seria diferente e acabou repetindo exatamente o mesmo comportamento? Será que isso já aconteceu na sua vida? De você fazer essa promessa, seja lá qual for a área da tua vida. Pode ser das coisas mais simples, como por exemplo, vou deixar de tomar café, ou nas coisas maiores, né? Vou deixar um vício, vou parar de fumar, vou parar de comer coisas que não fazem bem para minha saúde. Eu conheço muitas pessoas que são diabéticas e não conseguem parar de comer doce. Elas sabem que aquilo é prejudicial para a saúde dela no geral, porque o doce, o açúcar não é prejudicial só para quem tem essa condição médica, para todas as pessoas, mas para elas é ainda pior. Então, será que isso está acontecendo na sua vida? Será que você se prometeu, né, algo? Agora eu vou fazer diferente. O famoso, na segunda-feira eu começo, né? E quando chegou na quarta-feira, você já tinha esquecido tudo, já não era mais, já tinha até esquecido que tipo de promessa você tinha feito para você. E aí você só volta a se lembrar quando aquele problema volta a repetir. Pode ser que isso tenha acontecido na sua vida ou esteja acontecendo na vida de alguém muito próximo a você, né? Então, já começa aí com essa reflexão, tá bom? E agora tem algo muito importante também que eu preciso compartilhar com vocês aqui nesse comecinho. Muitas pessoas já chegam para uma sessão se autodiagnosticando. Eu me autossaboto, eu procrastino, eu sou narcisista. Tem tanto autodiagnóstico, não é verdade? Mas será que você realmente sabe o que que é a autossabotagem? Então vamos lá. Na psicologia, nós chamamos de autossabotagem aqueles comportamentos que parecem ir contra aquilo que conscientemente desejamos. Então, quando você respondeu aqui, ó, quantas vezes você prometeu que agora seria diferente e acabou repetindo exatamente o mesmo comportamento, você acha que está acontecendo isso aqui? Que o seu comportamento parece.
que está indo contra aquilo que você conscientemente deseja? Vou colocar aqui alguns exemplos para ficar mais fácil, tá? Então, sabe quando você diz assim, quero mudar? Foi o mesmo caso que eu citei anteriormente, né? Quero mudar, mas não consigo sustentar essa mudança. A mudança começa na segunda-feira, quando chega na quarta, você já esqueceu completamente da mudança e vida segue. Vida segue normalmente. Um outro exemplo. Quero terminar um projeto, mas sempre abandono no meio. E esse projeto, ele pode ser em relação ao seu trabalho, ele pode ser em relação à sua casa, ele pode ser em relação a algo que você deseja construir, uma poupança, qualquer situação. E aí chega no meio, você abandona, esquece aquilo que você prometeu para si mesmo. Um outro exemplo. Quero sair de um relacionamento ruim, mas sempre volto. Eu até consigo dar um passo para sair daquele relacionamento, aí acontece alguma coisa no meio do caminho e eu acabo voltando para aquele relacionamento. Já aconteceu isso com você? Um outro exemplo. Quero cuidar de mim, mas sempre deixo para depois. Também é um comportamento de autossabotagem. A famosa, né? Vou para academia, o famoso vou emagrecer, mas tem outras coisas mais sérias que acontecem dentro dessa situação. Tem pessoas que, por exemplo, não vão a uma consulta médica. Tem convênio, tem um médico perto de casa, tá ali com um sintoma, tá com uma dor, tá com uma inflamação e não vai ao médico. O que será que acontece quando a pessoa quer se cuidar, tem as condições de cuidar e mesmo assim sempre vai postergando, sempre vai deixando para depois? Isso parece um comportamento de autossabotagem? Muito bem. Então, é importante você entender o que é um comportamento de autossabotagem. Para quê? Para quando você responder a essa pergunta aqui, quantas vezes, se realmente ela tem uma resposta, né? Será que ela tem? Será que você respondeu isso? Quantas vezes você prometeu que agora seria diferente e acabou repetindo exatamente o mesmo comportamento? Então, voltando para a definição, e com esses exemplos, você consegue entender se você realmente tem um comportamento de autossabotagem ou não. Então, você conseguiu entender até aqui o que é a autossabotagem? E se você conseguiu entender o que é a autossabotagem, você conseguiu identificar que você realmente tem esse comportamento? Isso é bem importante, tá, pessoal? Porque se você não consegue identificar isso, você também não consegue dizer que você tem comportamento de autossabotagem, certo? Agora, tão importante quanto definir o que é a autossabotagem é você saber quais são os outros nomes que são dados para a autossabotagem. Vamos lá, então? O primeiro, perfeccionismo. O que é uma pessoa perfeccionista? Porque hoje em dia nem tanto, mas há alguns anos as pessoas se candidatavam para uma vaga de trabalho e colocavam o perfeccionismo como qualidade. Suas qualidades. Eu sou perfeccionista. Mas hoje nós já sabemos, né, com a evolução da psicologia, com conhecimento mais amplo para todas as pessoas, que o perfeccionismo, ele é também uma forma de se autossabotar. Porque quando você
exige que tudo na sua vida só flua, só aconteça, só seja criado a partir da perfeição, você também está se auto-sabotando. Porque nós podemos ser pessoas, quando eu estou em atendimento e alguém fala para mim, né? Ah, mas eu quero ser perfeccionista. Aí eu peço para a pessoa mudar a palavra para assertiva, assertivo, porque o perfeccionismo exige um grau de perfeição que muitas vezes nós não conseguimos alcançar. Já a assertividade, ela chega no lugar certo, no lugar que precisa chegar. Então aí já fica uma dica para você. Se você quer tudo perfeito e se acha uma pessoa perfeccionista, esse também é um comportamento de autossabotagem e que você pode mudar para assertividade, você o mais assertivo possível. E se alguma coisa ali na frente não estiver funcionando bem, eu vou corrigir a rota no meio do caminho, mas eu vou entregar, eu vou fazer. Tá entendendo, pessoal? O outro comportamento é mais emoção, na verdade, do que comportamento, que está ligado à autossabotagem, é o medo. Inclusive, o tema da próxima aula, na próxima segunda-feira, é o medo invisível. Porque o medo, ele impede a gente de fazer muita coisa. Pensa aí um pouquinho agora. Quantas coisas você deixou de viver, de fazer, de viajar, de mudar de casa, mudar de trabalho, mudar de país, porque você teve medo? Será que o medo, nesse sentido, também é autossabotagem? Para que você não cresça, para que você não conheça outras coisas, outros lugares? Então, nós vamos aprofundar na próxima aula no medo, porque ele, apesar dele fazer parte do comportamento de autossabotagem, ele também tem muitos outros vieses que nós precisamos identificar na nossa vida, tá? Então, um outro comportamento de autossabotagem é a preocupação. Qual é o problema da preocupação? Pensa aí no seu dia. Você utiliza muito essa palavra? Estou preocupada? Estou preocupada com tal coisa. Estou preocupada com o tempo. Estou preocupada com a distância. Estou preocupada se vai dar certo. Você utiliza muito essa palavra no seu dia a dia? Também é um comportamento de autossabotagem. E sabe por quê? Porque a preocupação, ela impede você de iniciar coisas. Você fica tão preocupado que muitas vezes você nem dá o primeiro passo, porque você está tentando controlar aquilo que não tem controle. Algumas situações não têm controle. Por exemplo, se você eu mudo de emprego ou não mudo de emprego? Se você está preocupada com o salário, se você está preocupada com a distância, se você está preocupada se vai dar certo, se você vai ficar lá muito tempo, ou se você está querendo empreender, abrir uma empresa, e você fica preocupado se você vai ter o faturamento, você percebe o quanto essa preocupação não te deixa dar o primeiro passo? Também comportamento de autossabotagem. O próximo, dificuldade de decidir, o que também está aí meio vinculado, né, à preocupação, mas com um agravante pior, né? A preocupação, ela não te deixa dar o primeiro passo porque você fica calculando muito a rota. Calcula, calcula, será que vai dar, será que não vai dar, né? Esse caminho ou aquele caminho, quanto vem, quanto não vem. Você quer controlar o que vai acontecer. Já a dificuldade de decidir, você tem ali dois caminhos, A ou B, e você nunca consegue escolher qual daqueles caminhos será melhor. Agora, na dificuldade de decidir, tem também uma outra questão importante para você pensar.
Essa dificuldade de decidir, ela diz respeito só a mim? Ou quando eu tenho dificuldade de decidir, eu fico só pensando em terceiros? Será que tem terceiros que me impedem de tomar uma decisão? Será que um pai, uma mãe, um marido ou uma situação de vida está impedindo você de tomar decisões? Por que, gente, que a dificuldade de tomar decisão é um comportamento de autossabotagem? Porque nós vivemos em coletividade, mas ao mesmo tempo nós temos que nos desenvolver individualmente. Se você não, claro, ultrapassando os limites do bom senso, tá? Vocês estão entendendo que eu quero dizer aqui que nós não devemos nos esconder atrás dos outros. Porque quando chega lá no final da vida, quem vai prestar contas do que você fez ou deixou de fazer não são os outros, não é mesmo? É você. Você vai olhar para trás e vai ver o que que você conquistou ou o que você não conquistou. Por isso que a dificuldade de decidir entra aqui na autossabotagem, porque ela impede as nossas conquistas pessoais. Estão entendendo? Estão me acompanhando? Estão concordando? Estão discordando? Podem escrever, tá? Um outro comportamento é a dificuldade que você tem de dizer não, porque você quer agradar a todos. Você começa a fazer coisas que vão te prejudicar, que você sabe que vai te prejudicar. E esse prejuízo, seja lá em qual nível for, pode ser no nível financeiro, pode ser no nível emocional, mas você não consegue dizer não porque você quer agradar. E se você quer agradar ao outro, você está desagradando você. Desagradando a você, você está se auto-sabotando. Desistir antes do fim. Sabe quando você. Eu estava contando um pouco antes de começar a gravar essa aula para uma grande amiga e ex-aluna que eu tenho um projeto com uma sócia que é uma plataforma acadêmica. Bom, não é uma plataforma acadêmica, é uma plataforma de autodesenvolvimento. E nós demoramos quase um ano para construir esse projeto. Nós começamos em julho do ano passado e ele ficou concluído agora, tem um mês e meio, 2 meses. Ele já estava funcionando antes, mas não do jeito, né, que a gente queria, não com as funcionalidades que nós queríamos colocar nessa plataforma. Já imaginaram se nós tivéssemos, né, desistido no meio do caminho, porque demorou, porque foi difícil, porque nós tivemos que ir em frente e voltar? Sim, exatamente. Isso mesmo, Andréia. A gente vive alguma dessas coisas aqui sem perceber, né? Então, por isso que é importante a gente conhecer esses outros nomes da autossabotagem. Mas voltando, vocês já imaginaram se a gente tivesse desistido do nosso projeto? Porque demorou, porque foi difícil, porque tivemos que refazer muitas coisas várias vezes. Então, assim, nós não podemos desistir daquilo que a gente quer. Por quê? Porque dificuldades vão aparecer em todos os momentos da nossa vida, seja coisa mais simples, seja coisa mais grande. Então, cada vez que você desiste antes de chegar ao fim, você está se auto-sabotando. Agora, tenho um último exemplo que eu quero trazer aqui para vocês. Tem outros nomes ainda, mas a gente está falando aqui dos principais, tá? Que são as lealdades, a história da nossa família.
Em nome do nosso vínculo e do nosso pertencimento, nós também temos comportamentos de autossabotagem. Inclusive, em lealdade à nossa história familiar, nós podemos ter todos esses comportamentos aqui de autossabotagem. E com isso, eu estou querendo dizer para vocês que vocês não têm responsabilidade sobre a sua própria vida? Não. Eu estou querendo dizer para vocês que há possibilidade, sim, dos processos, né, dos comportamentos de autossabotagem virem através do que você vivenciou dentro do seu sistema familiar, no momento que você ainda não tinha como decidir o que era certo, o que era errado, e você tomou as crenças, os padrões da sua família como verdade. E muitas vezes, até para você ser aceito, para você ser amado, para você ter afeto, você desenvolveu alguns desses comportamentos aqui. Porque você entendeu, vamos pegar esse daqui, ó, agradar a todos. Isso é muito comum quando a criança não tem muito afeto em casa. Não, não é uma família que tem que você recebe afeto simplesmente pelo fato de você existir, pelo fato de você estar ali. O afeto ele vem sempre condicionado, ou porque você foi útil, ou porque você fez algo bom, ou porque você cuidou do seu irmão, ou porque você fez alguma tarefa. E aí, quando você faz algo por alguém ali dentro daquele sistema familiar, você recebe afeto, você recebe amor. E aí você aprende que agradar a todo mundo vai fazer com que você receba amor. Então vocês percebem que a autossabotagem, ela é comportamento, porque nós podemos pensar que é algo nosso, né? Nossa, eu sou assim. Desvincula isso. Você não é assim. Você aprendeu, através de comportamentos, a ser assim. Agora, tem uma coisa muito importante que eu quero dizer aqui para vocês. Como eu acabei de citar, tem todos esses comportamentos aqui de autossabotagem, tá? Mas todos eles podem vir de raízes muito diferentes. Eu falei para vocês aqui que a lealdade, a história da família, pode estar ligada, né, a agradar a todos por conta do afeto que foi recebido ou não. Mas será? Isso pode ser uma pessoa. Será que para todas as pessoas da face da Terra, a autossabotagem que vem de agradar a todos veio dessa mesma situação? Não. Para uma pessoa pode ser isso, para outra pessoa pode ser algo completamente diferente. Ela pode ter desenvolvido isso muito mais tarde. Por exemplo, quando ela começou a socializar na escola. Hoje as crianças vão para a escola muito cedo, né? Mas antes a criança ia para a escola com 4, 5, 6 anos. Então ela pode ter desenvolvido isso, por exemplo, na escola e não em casa. Então, todas as raízes desses comportamentos podem ser completamente diferentes para cada pessoa. E esse é um dos motivos que faz com que você não entenda o que está acontecendo com você. Porque você já pode ter lido livros, você já pode ter escutado aulas sobre autossabotagem, e pode estar pensando que a sua causa, a sua raiz é igual a de outra pessoa. E não é. É muito individual. Então, isso é muito importante que você saiba, que você comece a refletir agora. Será que este meu comportamento começou desta forma mesmo que estão dizendo aqui para mim? Vamos seguir. É importante isso. Entenda. A autossabotagem é o nome que damos ao comportamento, não a sua causa, não a sua raiz.
Vou te dar esse exemplo que vai ficar mais fácil ainda de você entender, tá? Observa aqui essa árvore. Vou deixar você observando por um minutinho, tá? Um minutinho não, menos que isso, alguns segundinhos. Vocês percebem que aqui nós temos uma árvore e todas as folhas dessa árvore estão secas? Quando nós olhamos para os nossos comportamentos, tá? Perfeccionismo, medo, preocupação, dificuldade de decidir, culpa. Então vamos imaginar que as folhas dessa árvore tenham preocupação, dificuldade de decidir, perfeccionismo, medo, culpa. E aí, quando nós olhamos só para isso, eu preciso mudar, né, essa questão de agradar todo mundo. Eu já entendi, eu já sei, eu já estudei que eu quero agradar as pessoas. Eu quero mudar isso. O que que você faz? Que atitude que você toma em relação a isso? Ah, eu sou uma pessoa muito preocupada. Eu preciso mudar isso. Eu preciso não me preocupar tanto. O que que se faz com essa preocupação? O que que você faz para mudá-la? Quando você foca só no comportamento, vamos imaginar que aqui tem preocupação, tem culpa, tem todos aqueles comportamentos e mais algum que você deve ter identificado aí em você agora. Você está só querendo pintar essas folhas aqui de verde novamente. E sabe por quê? Porque a causa verdadeira não está no comportamento, não está aqui nas folhas. A causa verdadeira está aqui, ó, na raiz, em algo que você desconhece. Ou me diz se eu estou errada. Você conhece qual é a verdadeira causa da sua preocupação? Você conhece qual é a verdadeira causa de você desistir dos seus projetos antes de chegar ao final? Você conhece a verdadeira causa de você não estar hoje vivendo aquilo que você gostaria de viver? Seja em relacionamento, seja no trabalho, seja em relação ao dinheiro. Você conhece a causa? Porque se você conhecer a causa, você não precisa mais vivenciar isso. Você já pode sair do ciclo. Porque se você não conhece a causa, você vai continuar nesse ciclo de pintar a folhinha de verde. Ali daqui a pouco vem o vento, vem a chuva, a cor que você pintou vai embora e você volta a ficar com a folha seca. Enquanto você não cuidar aqui da causa, da raiz, você vai continuar sempre vivenciando os mesmos ciclos, sem conseguir mudar. Me conta aqui agora, pessoal, vocês conseguiram enxergar e entender isso? Eu vou até parar de gravar aqui um pouquinho, só para eu saber a resposta de vocês. Então, voltando aqui a compartilhar, eu perguntei aqui para quem estava na sala se eles entenderam que enquanto nós olharmos só para os comportamentos que estão aqui na superfície, né, representado aqui nessas árvores pelas folhas secas. Por que folhas secas? Porque são comportamentos que não levam a gente, né, a coisas, a realizações, aos seus desejos, aonde você quer chegar. Tá seco, não tá te dando vida, né? Enquanto você estiver preso só aos comportamentos, você não vai conseguir mudar. Você precisa encontrar a causa, o que está lá na raiz, o que está oculto para você. Então, todo mundo entendeu isso? Perfeito, vamos seguir. Comportamentos.
são visíveis para algumas pessoas. Outras pessoas têm dificuldade até de identificar os seus próprios comportamentos que são prejudiciais. As causas nem sempre são visíveis. Pelo contrário, na maioria das vezes elas não são visíveis. Aí eu trago aqui uma frase muito famosa do Carl Jung, que a gente vê muito, né, na internet. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Eu sou assim, eu não tenho jeito. Sabe quando você começa? Eu não tenho disciplina, eu não tenho, força de vontade. Gente, não é nada disso. O problema não é você. O problema é que você ainda não encontrou a causa. Quando você encontra a causa, você sabe exatamente o que fazer para mudar. E muda. A repetição nem sempre é falta de esforço. Às vezes é um pedido da sua psique para você olhar para aquilo que ainda permanece inconsciente. E sabe por que que a psique faz isso? Porque nós estamos fadados ao crescimento. Nós não fomos criados para permanecer no mesmo lugar, a começar pela sua fisiologia. Bebê, criança, jovem, adulto. Então, assim, a vida é movimento e o nosso movimento é sempre em espiral. Então, o movimento da nossa psique é em espiral. Se você está repetindo alguma coisa, não adianta só se esforçar para mudar. Se o que você está repetindo é um padrão inconsciente, você precisa olhar para aquilo, para você crescer, para você evoluir, para você ir para o próximo passo, para o próximo patamar da sua vida. Então, o ciclo de repetição, ele não está ali para ser um problema para você. Ele está ali para você olhar para aquilo que você precisa mudar. Vocês já sabiam disso? Nenhum comportamento permanece durante anos sem cumprir uma função para você. Presta atenção nisso, eu vou até repetir. Nenhum comportamento permanece durante anos sem cumprir uma função para você. Se aquilo que hoje parece um defeito tiver surgido um dia como uma forma de proteção para você. Você já parou para pensar nisso também? Vamos supor que daqueles comportamentos lá, né, você tem a preocupação. Essa preocupação, será que ela está tentando te proteger de algo? Vou contar um caso para vocês para exemplificar isso que eu estou falando. Uma pessoa que já chegou se autodiagnosticando também, né? Eu procrastino muito, eu preciso fazer, mas eu fico cansada, pesada toda vez que eu começo a fazer. Tá tudo desorganizado para mim, tudo, fora, dentro, tudo tá desorganizado. E aí nós começamos a trabalhar essa questão da procrastinação e no final, depois que nós fizemos todos os diagnósticos necessários, nós entendemos que essa procrastinação, que o que ela chamava de procrastinação, na verdade, era simplesmente o medo de decepcionar as pessoas. Então, e teve, né, uma raiz mais longe, né, do que aquele momento presente que ela estava vivendo ali. Nós encontramos essa raiz, mas o medo de decepcionar impedia ela de fazer qualquer coisa. Olha que interessante, né? Eu tenho medo de decepcionar o outro
E com esse medo de decepcionar o outro, eu acabo fazendo um bloqueio em qualquer ação da minha vida. Então, será que você chegando até aqui neste momento, com tudo que nós já conversamos até agora, você já entendeu que tem padrões, né, de comportamentos que te auto-sabotam? E mais, com essa história que eu acabei de contar, será que essa autossabotagem que talvez você tenha identificado em você está tentando te proteger? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Conversando com o pessoal aqui, que estava no ao vivo, nós entendemos, né, que a autossabotagem é uma forma de proteção e que esta proteção está ligada a uma causa que a gente desconhece, porque o comportamento é visível, a causa nem sempre é visível. E adivinha, é lá no invisível, naquilo que a gente não conhece, que os ciclos se repetem. Então, nós precisamos encontrar as causas. Então, hoje nós vamos finalizar aqui esta aula. Muito obrigada pela presença de todos que estiveram aqui ao vivo comigo. Foi muito bom ter a participação de vocês, para eu ter esse feedback, entender se realmente vocês entenderam o contexto todo. A próxima aula, então, nós vamos falar sobre os medos invisíveis. Ela complementa muito essa aula de hoje. Estejam presentes também, tá bom? Se vocês puderem. Beijo grande, pessoal. Podem falar comigo no privado depois, tá? Beijo, tchau, tchau.